Olá, eu sou a Lana, sou médica ginecologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a menarca, a primeira menstruação. É, as pessoas costumam me perguntar, Lana, minha filha menstruou, preciso levar no ginecologista? E eu gosto de dizer ou de pensar que a menarca, né, esse momento tão importante de florescimento, de desabrochar, é um rito que pode ser vivido entre a família. Na maioria das vezes vai ser uma condição de normalidade, em que não há necessidade de uma consulta médica ou de qualquer avaliação de saúde. Né? Claro que em algumas circunstâncias, quando a primeira menstruação acontece cedo, quando há um desenvolvimento, né, de mamas antes do tempo, claro, a gente vai precisar de uma avaliação, mas na maioria das vezes esse processo pode ser vivido como um rito e como uma potência, né? Durante muito tempo a menstruação foi enxergada como algo negativo, né? Existem uma série de descrições históricas da menstruação como algo negativo, né, a esse corpo. E a gente pode pensar nele como algo benéfico. Então, a menstruação ela pode ser vivida como um rito de passagem. E é um momento, apesar de não haver uma necessidade de avaliação clínica necessariamente, a não ser que em algumas situações nas quais ela acontece precocemente, nas quais a menstruação vem muito volumosa, e nas quais há qualquer tipo de dúvida também, né? Se há muita cólica, por exemplo. Algumas situações vão exigir, claro, uma avaliação clínica, mas na maioria das vezes esse momento ele pode ser vivido como um rito que pode ser vivido dentro da família. Eu gosto de pensar, apesar disso, que é um momento muito estratégico para algumas orientações, né? Orientações relativas à anatomia e à fisiologia. A gente vive uma sociedade nas quais as pessoas com útero, vagina, em geral não receberam orientações com relação ao seu próprio funcionamento. Então a gente vive imersas assim numa grande alienação corporal. E esse é um momento de ouro muito precioso para que no primeiro exame físico, quando a gente vai fazer uma avaliação clínica, a gente já faça algumas orientações, né? Então, esse é um cuidado e uma orientação que eu faço, inclusive para os profissionais que me acompanham aqui no canal. Usem esse momento para um debate, um diálogo sobre, a gente fala literacia, né, alfabetização corporal. Isso é bem importante. Um segundo ponto é que esse é um momento de ouro também para a gente falar sobre a situação que a gente vive social no Brasil, né, com relação ao risco de abuso, a prevenção de abuso sexual, a orientação sobre consentimento. E esse é um papel que cabe à família, aos educadores, né? Deveria estar nas salas de aula uma educação para sexualidades, mas também ao profissional de saúde. Então esse é um momento para se conversar com a família, para fazer uma avaliação, né, sobre os riscos dessa criança. Isso é super importante e pode ser algo utilizado nesse momento, nesse primeiro momento, né? Porque o que é o comum da gente ouvir? É que as meninas vão aos ginecologistas na primeira menstruação, elas se queixam de acne, de irregularidade menstrual, e o que o profissional faz é prescrever uma pílula anticoncepcional. E essa pílula anticoncepcional, com aval na maioria das mães, né, que acompanham essas meninas ao consultório, serve um pouco para ultrapassar ou para pular esse embaraço de uma conversa necessária sobre a vida sexual. Então, já se prescreve um anticoncepcional, porque assim eu não corro o risco de uma gravidez na adolescência, mas a gente está perdendo um momento de ouro para um debate sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, sobre vivência segura e prazerosa da sexualidade não como um tabu, mas da sexualidade como algo que faz parte da vida, né? E que, claro, falo até um pouco como mãe, né, em diálogo com outras mães no consultório, puxa, que medo
Que medo agora de ver minha filha, né, indo para lugares onde eu já não mais estou. Que medo de perdê-la, que medo de vê-la vítima de uma situação de violência sexual. Como é que a gente contrabalanceia essa situação de necessidade de educação para essa situação de violência que a gente vive, mas ao mesmo tempo falando de sexualidade como algo que pode ser prazeroso, que é parte da vida e que deve ser vivido com responsabilidade, né? Então, quando a gente fala de menarca, é claro que a menarca vai acontecer em geral ali entre 11, 12, 13, 14 anos, e talvez seja cedo ainda, né? Mas no decorrer da vida dessa adolescente, a gente vai ter oportunidade também de falar sobre contracepção, que infelizmente a gente vive uma situação de falta de informações para livre escolha sobre método contraceptivo. A pílula é prescrita hegemonicamente, mas ela não é o único método, né? A gente tem os métodos não hormonais, camisinha, DIU de cobre, diafragma, que podem inclusive ser usados de forma combinada. A gente tem a oportunidade de orientar sobre o ciclo menstrual, para que a pessoa entenda quando é a janela de fertilidade dela. É claro que os métodos que dependem só de comportamento, como camisinha, diafragma, percepção de fertilidade, são métodos mais sujeitos à falha. E nessa idade, talvez seja mais interessante mesmo, desde que compreendido pela paciente, desde que seja a escolha dela, um método de longa duração, como o DIU de cobre, implante, DIU Mirena, e cada um deles daí tem a sua especificidade. A gente vai seguir conversando aqui no canal. Me acompanhem, eu vou falar mais sobre contracepção e a gente vai ampliando esse debate e trazendo mais leveza e conhecimento, informação de qualidade baseada em evidência para falar sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde ginecológica. Me acompanhem aqui no canal.